Olá, eu sou a professora Tabita Fernandes e, em parceria com a professora Silvia Helena Benchimol, nós assinamos a autoria deste trabalho, que tem como título Dinâmica Toponímica na Amazônia Brasileira, Colonização, Dominação e Resistência. É um trabalho que está situado na área de estudos do léxico, especificamente da onomástica, que subdivide-se em dois ramos, a antroponímia e a toponímia. Esta última, a toponímia, é o campo de estudos específico em que o nosso trabalho está inserido, ou seja, toponímia que estuda os nomes próprios de lugares. O objeto de estudo deste trabalho é a dinâmica toponímica dos topônimos referentes a cidades, vilas e povoados da Amazônia paraense. E quando nos reportamos à Amazônia paraense, estamos nos referindo à porção da Amazônia que está situada no estado do Pará, região norte do Brasil. E o objetivo deste estudo é refletir sobre a dinâmica toponímica como um movimento no âmbito da linguagem que reflete tanto tentativa de dominação quanto de resistência na Amazônia paraense a partir dos processos de colonização da região. E dinâmica toponímica, aqui, significam as mudanças pelas quais os topônimos passam ao longo do tempo para nomear uma dada localidade. Sabemos que a uma mesma localidade podem ser atribuídos na linha do tempo vários topônimos diferentes. E a pergunta mais elementar que se faz quando se depara com a mudança de nome de uma dada localidade é a seguinte: por que os topônimos de uma dada localidade mudam? Ou seja, quais razões estariam na base de tais mudanças? A nossa metodologia é parte de pesquisas bibliográficas, documentais e empíricas, com ênfase na mudança toponímica em relação aos movimentos históricos. Nosso aporte teórico divide-se em três eixos: as obras lexicográficas, dicionários que tratam da origem tupi de alguns topônimos, aqui representados por Tibiriçá, Sampaio, Carvalho, Cunha e Navarro. O eixo da linguística indígena, aqui representado por Nolo e Dietrich, Rodrigues e Freire. E lançamos mão também de especialistas na área da toponímia, como Leite de Vasconcelos, Dique, Carvalhinhos e Esquerdo. O contexto de que lançamos mão para falar da dinâmica toponímica vem desde a colonização da Amazônia paraense, que trouxe um grande impacto para os povos indígenas, para as suas línguas e, consequentemente, para as identidades dos povos que viviam na região. Padre Antônio Vieira, ao se deparar com um número tão expressivo de línguas indígenas na região da Amazônia brasileira, comparou-a a uma Babel. No Sermão da Epifania, o Padre Antônio Vieira cita, abre aspas, na antiga Babel houve 72 línguas. Na Babel do Rio das Amazonas já se conhecem mais de 150, tão diversas entre si como a nossa e a grega. E assim, quando lá chegamos, todos nós somos mudos e todos eles surdos. Vede agora quanto estudo e quanto trabalho será necessário para que estes mudos falem e estes surdos ouçam. Fecha aspas. Essa comparação que o Padre Antônio Vieira faz tem farta e ampla confirmação nos estudos de Locótica, 68, em que mostra que dos troncos e grupos linguísticos da Amazônia brasileira na época da colonização, o tupi era o grupo com o número de línguas mais expressivas. E Rodrigues também estimou em 1273 o número de línguas indígenas faladas naquele momento em território ocupado atualmente pelo Brasil, das quais pelo menos 495 eram faladas no que é hoje a Amazônia brasileira. E o tronco tupi, composto por 10 famílias linguísticas, com um número elevado de línguas indígenas, teve reverberação na toponímia brasileira e, especificamente, na toponímia paraense. Não obstante o tupi ter tantas línguas que influenciaram aqui o português, mas o português tornou-se a língua oficial do Brasil. E a toponímia brasileira
tem a presença abundante de línguas indígenas do tronco tupi, que ainda se refletem nos nomes de espaços geográficos e acidentes geográficos em geral. Com a hegemonia da língua portuguesa, aqui na Amazônia Paraense, houve também uma alteração na toponímia, tanto que nós ainda preservamos topônimos de origem tupi. E trago aqui 3 exemplos para ilustrar. Por exemplo, o nome de uma localidade como Arapiranga, o outro Araçateua e outro Timborana. São todos nomes de procedência tupi. Arara mais piranga, que deu Arapiranga, arara vermelha. Né? Araçateua, de araçá, e teua, o sufixo indígena tupi, que significa o abundancial. E Timborana é o nome de uma planta, mais o sufixo urana, que significa parecido com, mal feito, tosco, segundo Barbosa. Né? E todos esses nomes preservam elementos do tupi, são inteiramente formados por elementos do tupi. Mas nós temos também topônimos híbridos com elementos do tupi e do português, como por exemplo Tracuateuazinho, o nome Tracuateua, de procedência tupi, e o sufixozinho do português. Buriti, um elemento tupi, né? E o sufixo zal do português. E Taperaçu Campo, o primeiro nome, Taperaçu, de procedência tupi, e campo do português. Então nós temos há fartos exemplos de localidades na Amazônia Paraense com topônimos híbridos, com elementos do tupi e do português. E nós temos algumas situações de dinâmica toponímica, selecionei aqui 4 para ilustrar, que mostram o movimento do topônimo, a dinâmica do topônimo, refletindo momentos históricos de determinadas localidades. Nós temos o exemplo do topônimo Urumajó, com elemento do tupi. O primeiro nome da localidade foi este. Tempos mais tarde, em 1970, este nome foi mudado para Augusto Corrêa, um nome inteiramente português. Segundo exemplo, aqui nós temos Curuçá, que é um topônimo de procedência tupi, que era o topônimo antigo desta localidade. Em 1757, mudou para Vila Nova del Rei. E depois, no final do século XIX, retomou o antigo nome Curuçá. Então, o movimento foi Curuçá, Vila Nova del Rei, Curuçá. Maracanã era o topônimo antigo de outra localidade paraense. Em 1755, mudou para Sintra, o nome de uma cidade portuguesa. 2 anos depois, mudou para a Vila de São Miguel de Sintra. E em 1827, retomou o nome Maracanã. O quarto exemplo, Tracuateua, era o topônimo mais antigo, 1888. Tempos depois mudou para Bem do Rio, um nome com elementos do português, Alto Quatipuru, alto do português e Quatipuru indígena, tupi, e em 1938 retomou o antigo nome Tracuateua. O que nós estamos vendo aqui, na história que nós vimos, na história dessas localidades, esse movimento de substituição do nome indígena para nomes de cidades portuguesas tem relação com a presença de Marquês de Pombal, a partir de 1750, na Amazônia Paraense, que propôs, ou melhor, impôs a substituição dos topônimos de origem indígena para nome de cidades portuguesas. Isso fazia parte da política de Marquês de Pombal e coincide exatamente aqui com o momento da mudança desses nomes de localidades, 1757, 1755. E vemos também, por um lado, a imposição por decretos, por leis, da mudança do topônimo de origem tupi, né, para nomes de cidades portuguesas, mas vimos também ao final um movimento local reivindicando a retomada do topônimo mais antigo. E é por isso que ainda temos hoje a retomada de Curuçá, um topônimo de origem tupi, Maracanã e Tracuateua. Conforme Dick, a toponímia não é um estudo isolado. Ela lança a mão, ao mesmo tempo, dos conhecimentos desenvolvidos em história, geografia, linguística, antropologia, psicologia social, zoologia, botânica e arqueologia.
E ela diz também, se em nível de língua a função denominativa se define pelo arbitrário convencional, no plano da toponímia ela se apresenta essencialmente motivada ou impulsionada por fatores de diferentes conteúdos semânticos que poderão conduzir à localização de áreas toponímicas, em correspondência ou não às respectivas áreas geográfico-culturais. Esquerdo também diz que parte-se do princípio de que o nome de lugar é também uma manifestação cultural, pois nele estão substanciados valores, crenças, projeto de vida, além da impressão que a natureza evoca no denominador. Como a história das palavras acompanha a saga histórica do homem, são transplantadas por ele e utilizadas para identificação de novos referentes, incluindo os lugares. Então, com os 4 exemplos que trouxemos, nós quisemos mostrar que a dinâmica toponímica reflete a dinâmica da história. E propomos mais que na dinâmica do topônimo podemos perceber a dominação, mas podemos perceber também o movimento da resistência. Então, os resultados deste estudo evidenciam que as mudanças nos topônimos observados têm relação com os dinamismos históricos e as relações de poder que se estabelecem em cada localidade. E que os movimentos de substituição de um topônimo por outro, ou de retomada de um topônimo, constituem-se como estratégias de dominação por meio da linguagem, como também constituem-se em modos de resistência de grupos subalternizados na luta pela reafirmação de suas identidades frente às forças hegemônicas. Era este o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer participar deste congresso.